Amém. Vamos lá. Então, nós falamos na última aula sobre o perdão vertical, amém? Porque o perdão ele é dividido em duas. O perdão vertical, que vem do céu para a terra, e o perdão horizontal, que vai da terra para a terra. Amém até aí? Então, o perdão vertical é a origem do perdão, que é o perdão pelo qual você foi perdoado. É o perdão pelo qual eu fui perdoado. Ou seja, aquilo que nós não poderíamos fazer, que somente Jesus poderia fazer. Amém ou não amém? Que está tipificado lá naquela parábola que nós lemos do devedor. Então, nós falamos que o perdão ele é uma relação entre perdoar e ser perdoado. Ser perdoado e perdoar. Perdoar e ser perdoado. Ele vai sempre trabalhar aqui nessa linha para lá e para cá. Já falamos bastante sobre o ser perdoado. Tá bem? Você só vai poder perdoar alguém quando você souber o que é ser perdoado. Você só vai saber o poder do perdão, de liberar perdão para alguém, quando você entender qual foi o tamanho da tua transgressão e o quanto você foi perdoado. É mais ou menos assim, como que eu posso não perdoar o meu irmão que fez uma coisinha tão pequenininha, se eu fiz uma coisa muito pior e fui perdoado? Amém? Então, é isso que é o perdão vertical, ou seja, aquilo que vem de Deus para nós. Você precisa compreender isso. Você precisa todos os dias, você precisa entender que você é um pecador, que você foi um pecador, que aquilo que você fez foi muito pior do que o que aquela pessoa fez para você. Amém? Nada, ninguém pode fazer nada nem próximo daquilo que você fez contra Deus. Porque o perdão que Deus deu para você é muito maior do que o que você tem que dar para o teu irmão. Então é essa a concepção do perdão. Ninguém, vou falar de novo, ninguém pode fazer algo do mesmo tamanho daquilo que você fez contra Deus. Ah, pastor, mas ele me xingou. Não, o que você fez foi muito pior. Ah, mas ele me traiu. O que você fez foi muito pior. Ah, mas ele falou mal de mim. O que você fez foi muito pior. Ah, mas ele não me deu bom dia. O que você fez foi muito pior. Ah, mas ele não vai com a minha cara. O que você fez foi muito pior. Consegue compreender? É por isso que a igreja ela compreendeu de maneira distorcida essa questão de ser um pecador e tentou passar para nós durante anos que nós não valíamos nada, que nós não significávamos nada. Não é isso. Nós temos que entender que somos pecadores, sim, mas que também somos filhos de Deus. E que temos que usar o nosso pecado, ou aquilo que a nossa carne é ruim, para nos aperfeiçoarmos como filhos de Deus. Porque não para só aqui. Presta atenção. A relação do ser humano não para só aqui. Não é só isso. Ia ser até bom, irmão. Ah, amém, glória a Deus. Olha o que eu fiz foi péssimo. Deus me perdoou. Agora, olha, só seguir em frente. Não é, irmão. A nossa vida não acaba só aqui. Ela precisa ter isso aqui também. Porque isso aqui é o que foi feito por você, que você não pode fazer. Só que você tem que demonstrar isso como? Quando você faz isso aqui. A maneira que você tem de demonstrar que foi perdoado é quando você perdoa. Se você não perdoa, você não consegue. Olha aqui, a gente não é criticado assim? Olha, pensa num povo que é criticado. É o crente. O crente, ele não pode fazer nada. Se ele caminhar um passinho fora da linha, olha lá. Tá vendo? Como que pode? Um crente? Infelizmente é assim, irmão. Mas é assim mesmo. Agora, como que pode você que é crente não perdoar? O que eles vão falar? Tá vendo? Olha lá. Como que você que diz que é crente, que foi perdoado por Jesus, não perdoa? Acabou o seu argumento, irmão. Você vai falar o quê? Você vai falar o quê? Porque a vida é assim. Para aquilo que interessa, o ímpio conhece a Bíblia como ninguém. Quando é para acusar a gente, eles conhecem a Bíblia, irmão.
Ah, o que foi que Jesus disse mesmo sobre o perdão? Ah, tá, desculpa aí. É esse o mesmo Jesus que você... Não, porque o Jesus que eu conheço... É verdade, irmão. Por quê? Porque não acaba aqui. A nossa trajetória, ela não acaba aqui. Eu queria que acabasse, irmão. Ela não acaba aqui. Ela continua. Por isso que você tem que descer as águas do batismo. Por isso que você tem que perdoar. Por isso que você tem que fugir da aparência do mal. Irmão, os discípulos falavam para Jesus, olha, desse jeito não convém. Não vale a pena, porque é muito difícil, irmão. É difícil mesmo. Por que é difícil? Pergunte por quê. Porque a recompensa é muito grande. Você ser cristão, filho de Deus, viver segundo... É difícil. Por quê? Porque a recompensa é muito boa. Viver aí no mundão de qualquer jeito é fácil. Mas o que eles recebem em troca? Vai arder no fogo do inferno para sempre. Você quer morar com Jesus? Quer viver com Jesus para sempre? Quer reinar nessa terra? Quer ser rei e rainha nessa terra para sempre? Quer viver para sempre em paz, em alegria, sem dor, sem sofrimento? Irmão, tem que sofrer agora. Não tem jeito. E ainda te digo mais, nem sofre tanto, porque é melhor sofrer com Jesus do que sofrer sempre, porque nessa terra a gente só sofre. A gente que acha que o pessoal do mundo não sofre, eles sofrem pior que eles sofrem sem Jesus. A gente ainda tem Jesus para sofrer com a gente. Eles nem Jesus têm. Eles, quando recebem um diagnóstico lá de cancro, um diagnóstico de uma doença mortal, eles se desesperam, sabe o que fazer? Quer se matar, quer pular da ponte. A gente não. Mesmo quando a gente recebe o diagnóstico, mesmo quando a gente recebe uma notícia, a gente põe o joelho no chão, a gente coloca tudo nas mãos de Cristo, e a gente fala, olha, eu vou contigo, o Senhor vai comigo. Até para isso é mais fácil. Só que não para só aqui na parte boa. Eu tinha um pastor que ele falava assim, o problema do crente é que ele lê só a parte boa do versículo. O crente só lê a parte boa do versículo. Aquela parte do versículo que é a parte que você tem que pôr em prática, a gente esquece. A gente até decora as partes boas do versículo. As partes que não convém. As partes que param só até aqui. Agora daqui para cá ninguém quer. Todo mundo quer ser perdoado, mas ninguém quer dar outra face. Todo mundo quer ser perdoado, mas ninguém quer caminhar mais uma milha. Consegue compreender ou não? Não tem jeito, irmão. A gente tem que seguir para cá. Porque a cruz, ela não é só vertical. A cruz não é só vertical. Jesus era Deus, amém ou não amém? Só que ele também era homem. Ele era Deus, amém ou não era? Mas ele também sentiu dor. Porque também é horizontal. Ele também teve a sensação de ser traído. Ele também teve. E nós já falamos sobre isso. Ele ainda disse, amigo. Não é fácil. Mas ele nos ensina. Olha, não é só de baixo para cima. Também é. Amém? Então, nós falamos bastante aí sobre o perdão vertical. Então agora vamos falar sobre o perdão horizontal. Tá vendo? Que é o quê? Que é a prática. Então o perdão vertical é a origem. É o modelo de que como nós temos que fazer na prática. Abre aí Mateus capítulo 18. Nós já lemos esse texto, né? Mateus capítulo 18, verso 21. Mateus 18, 21 e 23. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e quantas vezes deverei perdoá-lo? Até 7? Jesus disse-lhe, não, te digo que até 7, mas ainda até
70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que quis acertar as contas com seus servos. É aqui ele vai contar a passagem do servo que perdoou o outro que não perdoou. Então presta atenção. Nós já falamos também sobre isso, mas vou reforçar. Qual que era o conceito judaico para a época? A lei de Moisés dizia que de 7 em 7 anos, presta atenção, de 7 em 7 anos, que era o ano do... Muito bem. De 7 em 7 anos era o ano do jubileu. De 7 em 7 anos. Então, a cada 6 anos, o 7º ano era o ano do jubileu. Então, conforme os rabinos, eles tinham estabelecido que perdoar 3 vezes era o suficiente. Quantas vezes? Abre lá o livro de Amós. A gente já leu o livro de Amós? Amós, abre lá Amós, capítulo 1. Lá em Amós, no capítulo 1, não, depois a gente abre, a gente ganha tempo. Depois você lê na sua casa. Lá no livro de Amós, a gente vai ver essa questão do perdão, do capítulo 1 e do capítulo 2. Então, Pedro vai falar, olha, estou aqui com Cristo, vou mostrar para ele que eu sou... Porque, segundo os rabinos, é 3. E eu vou mostrar para o Senhor Jesus que eu sou, ó. Aí ele pergunta, até 7? Ou seja, já querendo mostrar para Jesus que era o santão. Olha, eu sou generoso. Eu tenho aprendido muito com o Senhor, mestre. Os rabinos dizem que é 3, mas por que a gente não perdoa 7? Achando que estava abafando com Cristo. Jesus disse, 7? Acho que não. Por que a gente não faz 70 vezes 7? Olha só. Jesus está comparando. Abre lá em Gênesis capítulo 4. Eu acho que a gente tinha que estudar, sabe o quê? Eu já propus isso. A gente tinha que estudar primeiro cada livro da Bíblia. Para depois a gente entrar nesses temas. Porque nós vamos falar aqui alguma coisa que... Eu animo, mas eu não sei vocês, né? De onde que Jesus tirou essa história de 70 vezes 7? Se a lei mosaica, a lei rabínica, dizia que era 3. Pedro, achando que era o cara, falou, vamos meter 7. Jesus falou, não, vamos 70 vezes 7. De onde Jesus tirou isso, irmão? Do nada. Deve ser do nada, né? Vamos lá, Gênesis capítulo 4, verso 23. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouve a minha voz, escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir, e um mancebo por me contundir. Se Caim há de ser castigado 7 vezes, Lameque o será 70 vezes 7. Então preste atenção. Por essa você não esperava, né? Então olha aqui. Jesus vai fazer uma comparação entre o espírito de vingança de Lameque, que se vingaria 70 vezes 7. Jesus então ele inverte isso e transforma, presta atenção, aquilo que era uma vingança ilimitada. Jesus é fantástico. Aquilo que era uma vingança do homem ilimitada, porque Lameque matou Caim. Lembra? Que Caim não podia ser morto?
Aquele que matasse Caim, lembra? Ou seja, aquilo que um homem fez contra outro homem, uma vingança humana ilimitada. Jesus disse, olha, o negócio aqui comigo é diferente. Aquilo que era uma vingança ilimitada, que era 70 vezes 7, a vingança ilimitada que cairia sobre Lameque, porque matou Caim, que não deveria ser morto, porque Deus falou que não era para ninguém matá-lo. Aquele que matasse Caim ia se ver com ele. Jesus fala, então vamos fazer o seguinte, de homem para homem, aquilo que era de homem para homem, uma vingança ilimitada, eu vou transformar em perdão ilimitado. Vocês não devem agir como Lameque. Porque o homem mundano, o homem sem o Espírito Santo, o homem que não nasceu de novo, é como Lameque. Ah, irmão, a gente é assim, irmão. A gente era, né? Era, né? Não somos mais. Dente por dente, olho por olho. Me tratou mal, olha. Se me tratar mal, vai receber na mesma moeda. Comigo é assim. Não olha pra minha cara, também não olho. Não gosta de mim, também não gosto. Pisou no meu calo, vai se ver comigo. A gente era assim. Vingança ilimitada. Jesus disse, olha, agora que você nasceu de novo, agora que você, lembra que eu desenhei aqui? Agora que você é uma nova criatura, agora que você vai reinar num novo céu e numa nova terra, agora que você vai ser sacerdote, reis e rainhas, vocês não vão viver como vingança ilimitada, como o antigo homem vivia. Agora é perdão ilimitado. Para de graça, é outro patamar, irmão. Nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de um ser humano que vive baseado na vingança ilimitada, 70 vezes 7, para uma nova criatura transformada e remida pelo sangue de Cristo, que agora tem um perdão ilimitado. Não importa o que você fez com... Ô, irmão, olha aqui para mim. Não importa o que fizeram contra você. Você vai liberar perdão ilimitado. Essa é loucura. Vamos, quer apostar comigo? A gente coloca uma mesa ali fora e a gente começa a colher os depoimentos das pessoas lá fora do mundo, tudo o que fizeram contra elas e o que elas acham. E você vai começar a falar para elas assim, olha, irmã, você tem que perdoar, perdoa ele, esquece isso. Você vai ver o que eles vão falar para você. Eles vão falar para você, você é louco, você é maluco. Isso só funciona na teoria. Isso não funciona, não, você não sabe o que está falando. Você não agiria, porque é o que eles pensam. É o que eles pensam. Porque eles não entenderam isso. Talvez você também demorou para entender. Que é doideira. É sim. Bem-vindo ao clube. Paulo diz. É loucura para eles. Mas para mim, para nós, é poder de Deus. Consegue entender? Ou seja, é um número 70 vezes 7 que vai falar de algo perpétuo, irmão. É algo que, como que você consegue perdoar a mesma pessoa 70 vezes 7? 490 vezes no dia. Quem consegue, irmão? Nem eu. Lá em casa com Priscila. Né, amor? Ainda te digo mais. Você pode passar o dia inteiro junto com uma pessoa e ela não vai precisar de 490 perdão. Não vai. Ninguém é tão mal o suficiente que vai fazer tantas asneiras assim, nem eu. Consegue compreender? Ou seja, aquilo que era uma vingança ilimitada, porque Lameque matou Caim. Jesus transformou em perdão ilimitado, ou seja, você tem que fazer diferente do que Lameque fez. Você não é mais Lameque. Você não é mais Lameque. Por isso que eu falei, não é fácil não. Não é fácil. A gente quer parar aqui, eu também queria, irmão. Também queria parar aqui, sou perdoado, aleluia, e chora, e amém. Agora Deus vira as costas, chega lá fora, começa a atacar o terror lá fora na rua. Também queria, irmão. Mas não pode. Não pode. Por quê?
Imagina se ele tivesse pensado isso de mim. O que eu fiz foi muito pior. Ou seja, eterno, isso aqui é perpétuo. Você para de contar, irmão. 490, às vezes a Lívia fala assim para mim, pai, qual é o número que é? Ela fala assim, né? 4 do lado do zero, qual é? 40. Aí ela fala assim, 40 mais 40. Aí 80. 80 mais 80, ela tá nessas agora. Esses dias a gente foi parar no 1000 e tanto. Aí ela falou, pai, conta pra mim do 1 até o 1000 e... Você tipo, tinha dado 1200. Conta pra mim do 1 até 1200. Eu falei, filha, não dá, filha, é muito tempo. Não dá. Irmão, não dá. Você para de contar. Consegue entender? Teve um dia que ela falou assim pra mim, ô pai, quanto tempo é 1 hora? Porque ela tinha falado alguma coisa, acho que a gente ia sair. Eu falei, filha, daqui 1 hora a gente vai. Mas quanto tempo é 1 hora? É de 1 a quanto? Você está dizendo o que eu estou dizendo? É a mesma relação. O que Jesus está dizendo? Você tem que perdoar até perder a conta, irmão. Porque se você perdoar a pessoa hoje, uma vez, daqui a pouco 2, 3, 4, 5, irmão, não dá para chegar no 490. Mesmo que a pessoa seja, olha, ruim. Não dá, é de perder a conta. É isso que ele está dizendo. Ou seja, vocês têm que viver uma vida de perdão para perder a conta. Isso é uma para uma pessoa. Se você mora com 2 homens em casa, né, irmã? Se mora com 2 homens em casa, duplica. Eles estão sempre... Porque vale a pena, irmã? Andou, pisou, sujou. Andou, lavou, usou o copo, não lavou. Não é? Pegou a toalha e deixou em cima da cama. Foi na sanita e não abaixou a tampa. Não é assim? Dá para contar, irmão? Não dá para contar, irmão. Se passar o dia todo com o marido em casa, não dá de perder a conta, irmão. Não é assim ou não? É só lá em casa? Sim. Oi? Sim. Não adianta falar, irmão, de perder a conta. Esquece. É essa relação que Jesus está fazendo aqui. Ou seja, o perdão é um estilo de vida. Um estilo de vida, irmão. Olha, isso aqui você tem que compreender. Porque isso é base. É a base para a tua vida. Tem que ser, irmão. Tem que ser. Eu já contei aqui. Coisas que já passaram comigo. Pessoas que já me prejudicaram. Pessoas que descaradamente agiram mal contra mim. E às vezes a pessoa que está do nosso lado, no caso minha esposa, eu não acredito. Vou botar no meu livro de oração. Deus vai fazer. Não, deixa, já foi. É estilo de vida, irmão. Porque foi mal, agiu mal comigo, foi grosso, falou alto. É estilo de vida, irmão. É seu estilo. É seu estilo. Quando você não para aqui, quando você decide seguir, $490 é estilo de vida. É claro, irmão. É claro, nossa vida não é fácil. Às vezes você, né, principalmente em casal, em casa, né, às vezes tem ali, dá umas faíscas e tal. Amém, irmão. Amém, se resolve. A Bíblia vai falar, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, quer dar uma iradinha, irmão? Amém, irmão. Dá uma iradinha, fica iradinha. Só não pode dormir assim irado. Cuidado, hein, casais aí. Não durmam irados. Porque a Bíblia vai dizer que você não pode deixar cair sobre você um novo sol, um novo dia sobre a tua ira. Não importa. Brigou, discutiu, saiu faísca, aquela coisa toda. Se for dormir, fala, não vai dormir não. Dá um abracinho. Resolve as coisas. Não deixe cair sobre vós a ira, o sol do novo dia. Não deixe. Vai dar umas faíscas que às vezes acontece. Mas tem que perdoar. Isso que eu estou falando é em casa, irmã. Isso é fácil de perdoar. Uma toalha em cima da cama, um copo sujo. Que mais que os homens fazem? Pisou com um sapato no chão sujo. Enfim, todas aquelas outras coisas todas.
Isso é fácil perdoar, irmão. Difícil é perdoar quando alguém te trata mal, quando alguém te ofende, quando alguém te agride, aí é difícil. Né? Quando alguém quer te passar a perna, quando alguém quer te prejudicar. Quando tenta te matar, que foi o que aconteceu comigo. No primeiro dia que tentaram me matar, lá no assalto, quem leu meu livro sabe, eu já falei sobre isso. Está lá escrito. No dia que tentaram me matar, a primeira pessoa que eu perdoei foi o bandido. Irmão. A primeira pessoa que eu tive que perdoar foi aquele que tentou me matar. Olha, eu vou te perdoar, só que onde que eu assino aí? Faz o boletim de ocorrência. Você está perdoado, irmão, mas você vai para a cadeia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Amém? Amém? Você está perdoado, irmão, não leva nada do meu coração. Mas olha, segundo a lei dos homens, você vai ter que ser preso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. Olha, vai com Deus. Por que eu estou falando isso? Claro que não é o nosso caso aqui. Mas durante muitos anos, tolerou-se dentro da igreja a agressão de homens a mulheres. Mulheres eram agredidas, as pessoas sabiam e... Não, perdoa, irmã, sei o que é louco. Pera lá. Olha, você me agrediu? Ok, eu te perdoo, mas eu vou te denunciar. Você vai ser preso. Eu te perdoo, mas vai com Deus. Tá bem? Como eu disse, não é o caso aqui, mas na nossa congregação, creio eu. Mas também não. Então, é diferente. Perdoar não é deixar impune. Não. Se cometeu um crime, a pessoa tem que pagar por esse crime. Você vai perdoá-la, é claro que você vai perdoar. Que nem, por exemplo, uma pessoa, Deus me livre, esses assassinos que matam outras pessoas. Imagina o pai de uma filha, de um filho assassinado. Ele até perdoa, mas ele quer que aquela pessoa pague pelo crime. A gente pensa que é até difícil, né? Uma vez eu estava até conversando com a Priscila sobre isso. Você vê como que é, na maioria desses crimes mais graves, esses assassinatos, quando as mulheres são violadas, essas coisas mais graves, você vê que familiares, você vê que eles sempre querem só a justiça. Você vê que as pessoas, elas dificilmente, não são, é a minoria que quer que a outra pessoa sofra, que quer que a outra pessoa morra. Você vê que a maioria das pessoas só quer que a justiça seja feita, ou seja, que o criminoso pague pelo seu crime. Porque já é um instinto de autoproteção da espécie, inclusive. Mas nós temos que liberar perdão. Se for algo que seja necessário a pessoa pagar de alguma maneira, como eu disse, em alguns dos meus casos, em que algumas pessoas tentaram me prejudicar, eu perdoei, mas eu falei, Senhor, faça a sua justiça. Faça a sua justiça. E aí eu com o Senhor sabe todas as coisas. Da minha parte, está liberado, está perdoado já, olha. Inclusive tem um deles aí que eu encontro quase sempre aí, toda semana passa por aí, eu encontro com ele. E dou bom dia, boa tarde, tudo bem, como que você está? E a vida que segue, irmão. Mas que a justiça divina que seja feita sobre ele. Amém ou não amém? Mas da minha parte, da nossa parte, tem que estar liberado, a vida é que segue. A vida é a mesma. Por quê? Qual que é o poder do perdão que a gente falou aqui? Qual que é o poder do perdão? Mais do que nos libertar, o perdão vai permitir que nós sejamos também perdoados por Deus. Ele é poderoso, porque, irmão, é condicionado.
Jesus morreu por você, amém ou não amém? Nós falamos sobre isso aqui, um pouquinho. Que tem 2 tipos de perdão, lembra? Acho que foi na hora do coração pastoral. Que tem 2 tipos de perdão, mas que é o perdão pelo qual você sofreu o juízo da morte, que foi aquele que você cometeu junto com Adão, amém? Esse está pago. Esse está pago. Esse você não precisa. Quando você levantou a mão e falou que Jesus é o Senhor e Salvador da tua existência, esse está pago. Esse já foi. Você não precisa pedir perdão por ele todo dia. Não. Esse já foi. Agora, os outros, aquele que se cometeu hoje, esse precisa de perdão. Esse precisa. Esse não está apagado. Consegue compreender? Então, a gente falou um pouquinho sobre isso. Eu não gosto muito desse nome, porque teologicamente eu não acho ele muito, enfim. Mas o pecado original, que a gente conhece, que é o pecado que você cometeu lá, a Bíblia vai dizer que você cometeu ele, junto com Adão. Esse aqui, já foste, no dia que você levantou a mão e aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua existência. Esse já foi. Agora, o que a Bíblia vai chamar de pecados, esses aqui, você precisa pedir perdão por eles toda vez que você os comete. E você só será perdoado por esses se você... Ou seja, logo, existe um poder poderosíssimo nesse ato que você tem dificuldade de fazer. Não é fácil não, irmão. Por isso que eu digo, eu queria que parasse aqui, também queria, porque eu estava vendo um vídeo, na verdade não era um vídeo, para falar a verdade, era um podcast. Não deixa de ser um vídeo. Era um pastor, presta atenção. Um pastor normal. E um pastora transexual. Parece meio loucura isso, mas era um homem que se dizia ser mulher. Era pastora, não sei como que ele quer se chamar, de uma igreja. Lá no Brasil tem de tudo, irmão. Então abriu uma igreja lá, igreja inclusiva que eles chamam. Igreja inclusiva. O salto só do Satã. E tem lá um pastor, que era esse cara aí que estava lá. Gente, parece a visão do demônio. É um homem barbudo, assim com a barba, assim igual do Rubens, assim, bem feito, só que mais cheio um pouquinho. Barbudão. Barba assim, desenhadinha, mas cheia. Barbuda. Com cabelo de mulher comprido e vestido de mulher. O gogó. Pá! Você chama de gogó aqui? Sim, chama de gogó? Maçã, então. A gente chama de maçã. A gente chama lá no Brasil, a gente chama de gogó. Parece do Cristiano Ronaldo. Saltado. E fala todo assim. Eu tô falando, é do inferno. Visão do inferno. Então estavam os dois no podcast. Discutindo, conversando. Se podia, se não podia, por que era pecado, por que não era pecado. Porque esse pastora estava dizendo que não, que podia, porque ele era casado com... Eu não imagino com quem que ele era casado. Enfim, que ele era casado, mas que a Bíblia... Enfim, estava numa discussão lá, enfim. Eu gosto de ver essas coisas, porque eu gosto de ver até onde vai o ridículo. Enfim, quase mais de 1 hora. O que eu quero dizer? É esse aí mesmo. Mostra pro Rubens, se a barba não é igual a dele. Aí, olha aqui. Então, o pastor César Cavalcante falou para ele assim. Ele falou, mas como que Deus pode me julgar pecador
por eu ter nascido assim. Ponto, pera lá. Não vamos entrar no mérito se as pessoas nascem assim ou não. Essa não é a questão. O que eu quero que você... A pergunta foi até boa. A pergunta foi boa. Porque ele disse assim: eu nasci assim. Se Deus que me fez assim, por que ele vai me condenar por algo que ele mesmo fez? Consegue entender? Por isso que eu disse, não vamos entrar no mérito se eles nascem assim ou não, que não, a gente sabe que não, enfim. Mas a pergunta foi inteligente. Se Deus me fez assim, por que eu tenho que me reprimir e ser alguém que eu não sou? Preste atenção. O mais importante. A pergunta é inteligente, mas a resposta foi melhor ainda. Se eu tenho que ser alguém que eu não sou, ou seja, eu tenho que fingir que eu sou homem, macho, e me relacionar com uma mulher, mesmo eu não tendo nascido assim, mesmo Deus não tendo me criado assim, por que eu tenho que ser julgado? Por que eu tenho que... Por que eu sou pecador por causa disso? Se ele me fez assim, aí o checkmate foi a resposta. Todo ser humano nasce pecador. E todo ser humano precisa ser redimido do seu pecado e redimido dos seus pecados e viver em novidade de vida. Se você é um assassino, se você é uma prostituta ou se você é um transexual, não importa. O assassino também nasceu assassino. E ele precisa receber o perdão de Deus quando ele recebe Cristo como Senhor e Salvador da tua existência. E depois ele precisa viver em novidade de vida. Por quê? Não interessa qual é o seu pecado, irmão. Esse daí, o pecado dele é sodomia, o pecado dele é que ele é transexual, o pecado dele é que ele é homossexual. Mas e daí? Qual é o seu? Então isso não é... O fato de nós nascermos como nascemos, eu nasci heterossexual. Ele também, mas ele acha que não. Mas não interessa. O que interessa é que nós pecamos todos os dias e precisamos viver em novidade de vida todos os dias. O fato de nós termos recebido a Cristo como Senhor e Redentor da nossa existência não anula o fato de que nós pecamos sempre, ou com alguma frequência, e que nós precisamos nos entregar a Deus e falar: olha, nós vamos ser diferentes, eu vou mudar. Só que para eu conseguir isso de Deus, eu preciso perdoar coisas menores ou maiores que fizeram contra mim. Não consegue compreender? Porque aquilo que a gente falou do pecado de que Jesus nos perdoou, que vem de cima para baixo, aquilo foi só o primeiro. Não consegue compreender ou não? Foi só o primeiro. Os outros todos, você precisa de perdão todos os dias, ou sempre que você peca. Você precisa de um pecado, um perdão contínuo. E você só vai ter esse perdão contínuo. Irmão, você consegue imaginar que você pode orar para Deus, pedir perdão de todo o teu coração e Ele não te perdoar? Você sabia disso? Sabia que isso é completamente possível? É só você ter um perdão a perdoar. É só você ter alguém que você precisa perdoar e você não ter perdoado, que você pode orar, você pode jejuar, você pode chorar, você pode fazer o que quiser, irmão. Deus não vai perdoar o seu pecado se você não perdoar o próximo. É poderoso ou não é? É por isso que eu disse que isso aqui é a base. Isso aqui, no dia que você aceitou Cristo como Senhor e Salvador da tua existência, tinha que ter te ensinado isso. Você não pode viver sem saber isso. Assim, desse jeito. Assim, desse jeito. Ó, simples e claro. Olha, irmão, a partir de agora, ó, seja bem-vindo à família de Cristo, senta aí. Mas não se faz mais isso.
Você faz mais isso. Senta aí, vem cá, vamos falar sobre agora aqui, perdão. Vamos falar aqui agora sobre dízimo. Vamos falar aqui agora sobre oferta. Vamos falar aqui agora sobre comunhão. Vamos falar aqui... Não se faz isso, irmão. Ou faz? E eu estou errado. Onde é que faz isso? É básico. Eu sei, porque eu dou aula há muito tempo. Eu passo pelas igrejas, a gente fala sobre questões básicas como essa. A gente fala sobre questões básicas como corpo, alma e espírito. A gente fala sobre questões básicas de para onde você vai quando você morrer. Alguma dúvida até aqui? Eu estou terminando. Olha só, pontinho de seus jacals. Alguma dúvida até aqui? Então, o perdão que nós precisamos compreender, o perdão que nós precisamos ter, é o cristológico, ou seja, aquele que flui de Cristo para nós. Num fato histórico, você perdoa, não porque você é bonzinho, não porque o seu ofensor merece, não porque você tem um bom coração, não é por isso. Você, irmão, olha aqui. Priscila estava contando, posso usar o seu exemplo do CTT? Priscila estava me contando ontem que foi o CTT e ela vendeu uma panela que a gente tem, uma panela dessas elétricas grande, obrezoso, sei lá o nome. Uma dessas panelas elétricas que faz feijão, sopa, que faz um monte de coisa. Pesada. E ela foi no CTT ontem, vendeu, foi postar no CTT. E ela está lá segurando a caixa com a panela. Pegou a senha, e aí disse que chegou lá uma mulher, uma senhorinha lá. Não era uma senhora, era uma mulher normal. Chegou lá, pegou uma senha, e a Priscila era a senha 40 e essa mulher era 41. E aí a mulher, eu tava assim com uma caixita, assim, um negocinho assim. Falou pra Priscila assim: oi, posso passar na sua frente? Já tá, mano, tá. Vocês mulheres sabem, né? Quando você tá. Por que não separa do marido? Por que você não xinga ele? E sabe quando você está. Olhou pra mulher assim com a caixa pesada. Atrasada, porque deu escapado na hora do almoço. Almoçou e depois foi lá correndo. Olhou para o cara da mulher assim e falou: tá bem. Escuta, tá bem, pode ir. E a mulher: obrigada. E aí ela começou na briga. Não acredito que eu fiz isso. Não, pelo amor de Deus. A briga dela, ela com ela mesma. Não, Senhor, não me perdoe, meu Deus. Não, meu Deus. A gente é assim, né? Não posso odiar. Oh, meu Deus, me perdoa. Lázaro, então, meu Deus do céu. O que eu quero dizer com isso? O perdão. Você não perdoa? Não, irmão. Você vai na fé. É na fé mesmo, irmão. Vou perdoar o fulano porque eu tenho que perdoar. Você vai na fé. Irmão. O cabra matou sua filha. Você vai perdoar ele. Deu-te um tapa no rosto. Você vai lá. Vai lá, força. Então, o perdão, ele é um ato porque tem que ser. Você não é bonzinho. Você não é santinho. Você não é doquinho do papai. Não, irmão. Tem que ser na força. Vai porque tem que ser. E aí depois... Consegue obedecer o que eu estou dizendo? Depois da obediência, porque é obediência. Meu filho, pai,
Posso ir aqui com os amigos aqui, ali não sei aonde? Não. Pai, beleza, ok, obrigado. Ele não vai na obediência. Porque é obediente. Consegue compreender? E aí depois ele vai ver que aquilo não era bom para ele. Aí ele vai sentir o retorno. Consegue compreender o que eu estou dizendo? O perdão é assim, você perdoa na obediência. Aquilo vai maturar em você depois, porque foi o que aconteceu com Priscila ontem. Aquilo vai maturar em você depois, e você vai ficar ali, e aí depois vai falar, olha, vai se sentir liberto. Você vai falar, olha, tô leve. Olha lá, tá até rindo. Consegue entender, irmão? Mas fez, ok, perdoa a folgada. E agora tá rindo. Agora não, ontem quando ela me contou, eu já estava rindo. Você vai na obediência, você perdoa o que você tem que perdoar, irmão. Você vai lá depois conversar com a pessoa, porque não é só perdoar e falar, você vai depois conversar com a pessoa, irmão, tudo bem? Vontade de matar, tudo bem? Se eu pudesse te dar um... É assim, irmão! E aí aquilo vai gerar, claro, tô exagerando aqui, tá bom, irmão? Tô extrapolando. Mas você tem que gerar em você esse sentimento. Que depois as coisas vão fluindo. E aí você se sente leve. Você pode até ver a pessoa, você pode até ser amigo da pessoa de novo. Entende como é um processo? Porque se eu falar para você que o perdão é assim, você vai falar, pastor, isso é impossível. Porque então eu tenho um problema, então sou eu. Eu não consigo, então não é de Deus. Ah, pastor, acho que eu vou para o inferno. Porque não é assim. A pessoa faz uma coisa muito ruim com você, e você, na hora, irmão, tá bom, vai lá, força, tá tudo limpo aqui, não tem mais nada. Pode ir, vai. Não. Sabe por quê? Se você agir assim, você não vai perdoar. E aquilo vai ficar dentro de você, que vai virar mágoa. Porque em determinado momento, aquilo vai vir à tona. E você vai corroer aquilo em você. Você tem que ter esse sentimento. Tá perdoado, irmão. Tá bom, irmão. Amém. 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 Mesmo que ali no segundo, no instante inicial não esteja. Porque não está mesmo, irmão. Olha aqui. Jesus morreu, não morreu? Ele sabia que tinha que morrer? Ele sabia que ele tinha que morrer? Sabia que tinha que morrer. Ele se entregou. Ele sabia que ia doer. E quando ele foi para o Getsemane morrer por você, ele estava sorrindo? Ele estava alegre? Vai lá, irmão, força! Não. Ele disse, se possível, passa de mim. É assim. Mas mesmo assim, ele fez forçado. Sabia e fez sem querer fazer, querendo. E depois ficou tudo bem, irmão. Perdão é assim. E por conta desse ato, que você foi perdoado por ele. Ele queria? Se a gente for entrar, é claro que a gente vai entrar nesse mérito, a gente vai ficar... Não é que ele não queria, mas ele falou para o pai, se possível passa de mim, porque eu vou sofrer muito. Mas mesmo assim ele foi lá e... Mesmo sem querer. Fez por quê? Porque foi obediente. Até a morte e morte de cruz. Foi obediente. Você tem que perdoar, não é porque você é bonzinho, não é porque o seu ofensor é bonzinho, não. Você tem que perdoar porque você é obediente. Logo, se você não perdoa, você é desobediente. Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar você, por quê? Porque ele foi obediente ao Pai. Você precisa perdoar o teu irmão, porque você está sendo obediente. A quem? A quem te deu o modelo. Lembre que eu sempre falo sobre isso. É tudo sobre Cristo. É tudo baseado em Cristo. É tudo conforme Cristo fez. Tem que ser igual a Ele.
Se ele morreu para te perdoar sendo obediente, você agora tem que perdoar sendo obediente. Alguma dúvida? Eu queria ter falado tudo. Abre rapidinho Efésios capítulo 4. Verso 31. Verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados. Olha, lembra que eu falei, que o Espírito Santo sela? Foi na última aula, não foi? O seu Espírito está selado pelo Espírito Santo. Olha, do qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes, o que ele está dizendo? Eu tenho uma pregação sobre isso aqui. Acho que eu não preguei aqui ainda. Como que o homem, como que a nova criatura pode se tornar velha criatura? É baseado nesses 3 textos aqui. Antes, ou seja, antes da amargura, antes da ira, antes da cólera, antes da gritaria, antes da blasfêmia e antes da malícia, sede benignos uns com os outros. Verso 32. E compassivos, perdoando-vos mutuamente, assim como também Deus vos perdoou por meio de Cristo. Ou seja, você... E aí isso vai de trás para frente. Só um spoiler da pregação. O dia que eu pregar, você já sabe. A nova criatura, você. Nova criatura. Pode se tornar velha criatura? Pode. Quando? Quando ela começa com a amargura. Primeira coisa que acontece é a amargura. É de trás para frente. Está vendo de trás para frente o texto? O texto é de trás para frente. Ele, lá no verso 32 ele diz: antes, sede benignos. Ou seja, você pega o 31 agora e vai de trás para frente no 31. Malícia, blasfêmia, gritaria. Ou seja, a primeira coisa que você quer saber se você está se tornando velha criatura, primeira coisa, você tem amargura no teu coração. E a primeira coisa que acontece com um crente que está começando a deixar de ser crente. Segunda coisa que acontece, ira. Depois, cólera. Depois, gritaria. Maledicência. Já viu casa de crente que só tem gritaria, só tem briga, só tem confusão, só tem palavrão? Ou seja, acaba aqui no malícia. Mas qual que é o primeiro? Por isso que eu falei que é doutrina básica. Virou crente, tem que lidar com o perdão. Tem que lidar com o perdão. Porque senão é uma bola de neve. Da amargura, passa para cá, passa para cá, passa para cá. Quando vai ver, irmão, aquele crente já está desviado, aquele crente já não fala mais de Jesus, aquele crente já foste. Está vestido com a roupa da velha criatura de novo. É uma nova criatura, mas que usa a roupa da velha criatura. Amém? Glória a Deus. Deu para falar bastante coisa. Alguma dúvida? Não? Não? Tá tudo? Vamos embora para casa? Tá frio ou não tá?
Todos já foram lá na nossa casa nova? Todos já foram? Não? As meninas aqui não? Como que estamos lá, Rubem? Alguma novidade para hoje? Que bênção. Já tirou tudo Glória a Deus. O Lucas vai lá, ele falou que ia de manhã, mas o pastor mandou um vídeo falando que era para ir 3h30. É para ir 3h30 ou a partir da parte da manhã? 4h30? Tá bem. Não sei se ele vai dar. Então tá bom. É que ele falou que ia de manhã. O Lucas falou que ia lá amanhã de manhã, só que eu falei, olha, mas o pastor mandou um vídeo dizendo, convocando a malta para ir à tarde. Ah, tá bem. Então ele vai de manhã, então. Fazer um exercício. Amém, povo de Deus? Não é fácil, né? Perdoar, mas a gente aprende. A gente chega lá. Somos todos obedientes aqui. Glória a Deus. Vamos ofertar para a gente ir embora para casa? Em nome de Jesus? Pega a sua oferta aí, em nome de Jesus. Dê um destino para ela. Não me recordo bem agora sobre qual o próximo tema que a gente vai falar o mês que vem. Mas vai ser interessante. Quem sabe a gente não pega lá o primeiro livro de Gênesis e vai falar. Um dia. Se não, você pergunta direto para ele. Não é? Quando você estiver aqui, você fala para ele assim, Jesus, me explica aí cada um dos livros. Me conta os segredos aqui agora que a gente tem tempo. Eu gosto muito dessas coisas do reino, porque, olha, explica muita coisa. Segura sua oferta aí na mão direita, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Pai, grandioso Deus, soberano eterno Rei. Obrigado, Senhor, por este momento na tua presença. Pai, graças te damos, ó Deus, porque até aqui o Senhor esteve conosco. Até aqui o Senhor cuidou de cada um de nós, ó Pai. Até aqui o Senhor, ó Deus, acalentou os nossos corações, confortou os nossos pensamentos. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a ser obedientes a Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Ajuda-nos, ó Espírito Santo de Deus, a perdoar todos aqueles que cometeram atos contra nós. Tudo aquilo que fizeram contra nós, ó Pai. Ensina-nos como Tu foi, Jesus. Ensina-nos a perdoar, ensina-nos a ter um coração perdoador. Pai, para que possamos ser perdoados, para que possamos viver o reino de Deus nesta terra, Senhor. Para que possamos, ó Pai, ser espelhos da Tua presença, ser espelhos de Ti, Senhor, nesta terra, para aqueles que ainda não Te conhecem. Pai, para que com as nossas vidas nós possamos pregar o Teu reino, pregar o Teu evangelho. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Pai, abençoa as nossas vidas, multiplica nossas fazendas, multiplica nossos bens. Não permita que falte nada nos nossos celeiros, ó Pai. Senhor, ó Deus, que cada oferta aqui dirigida consiga alcançar o Teu propósito, o Teu objetivo. Senhor, em nome de Jesus, prospera os Teus filhos. Multiplica tudo aquilo que temos, ó Pai, para que possamos, ó Deus, ser sal nesta terra, ser luz nesta terra e pregar também, ó Deus, com a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso. Se eu não te ver mais, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Nós vamos tirar alguns dias aí de férias. E em janeiro estaremos aí revigorados e recarregados as baterias para poder continuar fazendo a obra de Deus. Amém. Tá tudo aqui? Todo mundo já entregou a sua oferta? Estenda sua mão para cá.
Pai, como ministro do teu evangelho, abençoa a oferta dos teus filhos, derrama sobre eles a tua glória, derrama sobre eles a tua graça, prospera o teu povo, atende o desejo do coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem pode orar para a gente ir embora? Que nossas vidas possam refletir realmente daquilo que tu nos ensinas e que nós saibamos ser novas criaturas a cada dia, conforme o teu propósito para nós, Senhor. Leva-nos sob a tua proteção, continua a cuidar de nós em todas as circunstâncias, Senhor. Cuida, Senhor, desta igreja, deste povo, e abençoa para a preparação do novo tempo. Senhor, tudo peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Está encerrada a nossa aula. Vai debaixo da bênção. Até breve.